Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso quadro A Vida em Pauta. Hoje conversaremos um pouquinho sobre evolução, ou progresso, como queiram. Evolução ou progresso é uma lei de Deus? Se observarmos o mundo à nossa volta, vamos perceber que tudo evolui. Allan Kardec, ao codificar a doutrina dos espíritos, na sua parte terceira, encontra as leis de Deus. E numa delas é a lei de progresso. Tudo no universo progride. Se olharmos as obras de Darwin falando da evolução das espécies, Allan Kardec vai nos falar da evolução do espírito. Mas também vai nos dizer que tudo, absolutamente tudo, na obra divina, progride, evolui. Se observarmos o ser humano, especialmente, vamos observando a diferença que existe entre o ser humano de hoje e o ser humano de 2, 3 mil anos atrás. Mas se você quiser, pode voltar ao ser humano de 500 anos atrás. Vamos ter uma disparidade grande, uma diferença grande nesses seres humanos. Porque a humanidade progride. Nós progredimos através da ciência, e isto é mais perceptível. A ciência tratando das leis e das ações da matéria, nós percebemos a evolução, o salto que a humanidade deu. E conforme a evolução vai avançando, o salto num mesmo espaço de tempo é maior. Porque há mais recursos, há mais bases para essa evolução. Nós percebemos o progresso da ciência em várias áreas. Esta ciência, essa tecnologia que veio trazer facilidades e conforto ao ser humano. É bem perceptível. A evolução imensa no olhar que demos ao universo. Antigamente achávamos que a Terra era o centro do universo. E as luzes que observávamos à noite no céu eram luzes penduradas para enfeitar as noites do homem. Num céu sólido. Mas a ciência foi progredindo. E o primeiro passo, por Galileu, Copérnico, Kepler e outros que começaram a pensar nestas questões, o primeiro passo foi perceber que a Terra não era o centro do universo. E removeram esse centro e modificaram esse centro para o céu, para o Sol. E o Sol passou a ser o centro do universo. E outros passos foram dados. Com o advento, com o crescimento da ciência na área óptica, desenvolvemos o telescópio. E o telescópio foi nos mostrar que o universo é imenso, infinito e não tem centro. E constantemente o ser humano, observando o universo, vai descobrindo novas galáxias, novos astros, e vai entendendo que o universo está sempre em expansão. Isso é o que nos diz, ou nos disse Albert Einstein, lá por 1904, que vivemos em um universo em expansão e fora desse universo existe um poder pensante e um poder atuante que independe do universo. Uma bela definição de Deus, da mesma forma que os Espíritos definiram Deus na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, quando Kardec lhes pergunta que é Deus. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Semelhante à resposta de Einstein, ou Einstein semelhante à resposta dos Espíritos, porque Einstein, os Espíritos em 1857 e Einstein em 1904. Portanto, estamos num progresso constante. E como nos diz Herculano Pires, José Herculano Pires, em Introdução ao Livro dos Espíritos, que todo conhecimento humano, a cada momento, representa uma síntese de sua trajetória até aquele momento. Mas essa síntese é a base para o futuro. Então devemos desenvolver. E essa percepção na área da ciência, da tecnologia, nos mostra o desenvolvimento intelectual. Mas devemos buscar também o desenvolvimento moral, o desenvolvimento dos nossos valores, entender mais profundamente as leis divinas. Quais são estas leis? E começamos lá nos primórdios da humanidade, adorando o sol como Deus, o céu, o trovão e assim por diante. Mas o povo judeu veio nos trazer o conceito de um Deus espírito, de um Deus único,
onipresente, onisciente, onipotente. E essa ideia foi evoluindo. Quando vem Jesus, no momento apropriado, nos trazer lições, ele vem nos falar de um Deus Pai. E um Deus Pai por quê? Porque é o Criador? Até pode ser. Mas também podemos entender um Deus Pai para que possamos comparar a relação de Deus para com seus filhos da mesma forma que nós, os pais, temos com os nossos filhos, respeitadas, evidentemente, as proporções. Então Jesus nos fala de um Deus Pai, a ideia de Deus evoluindo, já não mais um Deus carrasco, vingativo, sectarista, como tínhamos até o advento de Jesus. Portanto, o nosso desenvolvimento na área moral começa por entendermos e encontrarmos Deus em nossas vidas. Depois, o que este Deus nos oferece? E Deus nos oferece o conhecimento, as lições, os emissários, a cada momento. De acordo com a nossa evolução, novas lições vão chegando. De acordo com a síntese até ali construída e conquistada, que serve de base para o futuro, Deus nos manda novas lições. Na área da inteligência, para o desenvolvimento intelectual, através da ciência humana, que trata da matéria. Para a área do desenvolvimento moral, através dos filósofos, dos profetas, de Jesus. E da ciência humana, que trata da psique. Desenvolvimento intelectual, fundamental para o nosso crescimento. E a vida não para. Nós não conseguimos deter o progresso. E este progresso é fundamental para que caminhemos na direção de Deus. O desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da moral, poderemos dizer que são as duas asas que nos levarão ao Criador. Nos levarão à casa paterna, quais filhos pródigos que o somos. Então precisamos desenvolver estas duas áreas para o nosso crescimento. Na pergunta 780 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais. Percebendo que havia necessidade do desenvolvimento da inteligência e da moral, ele pergunta se o desenvolvimento ou o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E os Espíritos respondem que o progresso moral é sua consequência, mas não segue de imediato. Então é preciso que primeiro venha a inteligência, para depois, logo atrás, o desenvolvimento moral. E Kardec refaz a pergunta: como pode o progresso intelectual conduzir, levar, engendrar o progresso moral? Fazendo o homem compreender entre o bem e o mal, ele possa então, através deste entendimento, dessa compreensão, fazer escolhas. É a inteligência discernindo, é a inteligência oferecendo os recursos para o discernimento. Então, se já desenvolvemos moralmente, já demos um salto na linha intelectual, falta-nos agora desenvolver o lado moral. Vivemos momentos de angústia, sofrimento, depressão, porque perdemos o endereço de Jesus, nos diz Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Apesar de vivermos num mundo com facilidades e confortos trazidos pela ciência e pela tecnologia. Então, já desenvolvemos amplamente e ainda vamos desenvolver mais na área intelectual, mas precisamos desenvolver a área moral. Para isso, precisamos adotar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a chave para o desenvolvimento moral. Deus nos mandou tantos para nos trazer as lições necessárias para o desenvolvimento moral. Mas Jesus nos traz a essência de tudo o que precisamos. A ciência humana desenvolve-nos o intelecto. A ciência que trata da psique, e especialmente o Evangelho de Jesus, nos oferece as ferramentas para o desenvolvimento moral. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, discernimento, inteligência. Nem tudo me convém, valores morais, Evangelho de Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.